Então, tem um cara da Universidade de Virgínia, o Timothy Wilson, do Departamento de Psicologia. Em 2014, juntou ele e mais uma galera e começaram a fazer um compilado de estudos, 11 estudos no total, para avaliar algo que vai parecer curioso, mas se você vê no dia a dia, e principalmente eu que atendo tantas pessoas, vejo tanta coisa assim, existe essa correlação que também se vê na prática do clínico e, enfim, das pessoas de uma forma geral, e você vai ter essa percepção provavelmente. O que eles viram? Eles viram o quê? Fazendo questionário com as pessoas, com a amostra, a maioria, tá, de maneira esmagadora, preferia levar um choque elétrico do que ter que ficar de 6 a 15 minutos sem fazer nada. Cara, isso é meio louco, velho. Claro que é um choque tolerável. A gente não está falando claro. de algo que seja prejudicial para a saúde física. Isso é meio loucura. Eu com certeza preferiria... Eu era uma criança que eu gostava do choque, assim. Eu sinto um certo prazer, assim. Aquelas canetas de brinquedo, assim, eu curtia pôr na cara, assim. Mas eu não posso ser parâmetro. Vamos fingir que tinham pessoas normais ali no experimento. Digamos que elas consideravam o estímulo aversivo, mas ficar sem fazer nada, ficar com os teus próprios pensamentos, era muito mais aversivo. Cara, em primeiro lugar, por que isso é aversivo, velho? Isso é aprendido. Isso é um ponto importante para a gente começar a discutir. Existe um processo de aprendizado. Tem um outro estudo esse daqui eu não vou lembrar a data, mas eu acho que é 2005. Eu gosto de falar a data e o estudo, que é para a galera saber que eu não estou inventando as coisas da minha cabeça, que eu não falo as coisas porque eu acho. Eu só tento compilar algumas coisas e tentar mostrar da maneira mais simples possível o que está acontecendo no mundo de produção acadêmica e tudo mais. Então, a minha linguagem eu tento mantê-la simples e acessível, embora nem sempre eu consiga. Que é: a wandering mind is an unhappy mind. Tá. Ou seja, uma mente que fica divagando é uma mente infeliz. Quando você vê, principalmente o psicólogo vê muito isso na prática, mas como eu recebo muitos pacientes que são atendidos por psicólogos e que têm sobrepeso, obesidade, correlacionado com algum transtorno de humor, principalmente depressão, ansiedade e tudo mais. Então, eu vejo essa correlação muito forte. Existe um processo de ruminação muito marcante na pessoa que tem depressão, por exemplo. Ela entra no seu próprio mundo e avalia, reavalia, fica pensando sobre a mesma questão várias vezes, incapacitando ela de ter uma ação, de agir. Vamos fazer alguma coisa. Uma pessoa que... eu não consigo é muito forte nessa pessoa. Eu não consigo, eu não sou, eu não posso. É uma visão mais pessimista do mundo. Tá? E isso gera muito sofrimento na pessoa, de fato. Então, quando a gente está nesse processo de conflito, muitas vezes, com o que a gente pensa, com o que a gente gostaria de estar fazendo, com a realidade da nossa vida, frente dos nossos objetivos, parece que existe muita incongruência. Eu gostaria que fosse isso, mas está sendo isso, e uma série de outros fatores de vida, de contexto que a pessoa passa, que a incomodam profundamente, e isso gera muito desconforto nesse momento. Então, a distração, ela tem um papel de regulação emocional. Você se distrair, não vou pensar nisso, tem um papel de regulação emocional importante. Imagina, se a pessoa aprende em algum contexto que sempre que ela faz isso, ela se sente melhor, é aquela pessoa que eventualmente vai aprender a fazer isso com o trabalho, cara. O celular, cara, tá ansioso com algum problema, cara, eu vou pegar o Reels. Vai lá. Ou com o trabalho também, né? Vira, sei lá, tem uma pessoa mais vulnerável se tornar workaholic. Fala, cara, enquanto eu tô trabalhando, não tô pensando nisso. Quando eu tô trabalhando, não tô fazendo isso, tal. Então, se a criança, né, o indivíduo, ele não aprende que tá tudo bem se sentir mal, que é saudável o tédio, o nível de percepção de tédio tem uma correlação também com episódios de compulsão alimentar.
Uma pessoa que é incapaz de lidar com o desconforto do tédio, existe uma correlação muito forte, né, com déficit de controle inibitório, um padrão de pensamento mais intrusivo, repetitivo sobre coisas que eventualmente ela não gostaria de ficar pensando. Então a gente não aprende, cara. A gente não aprende. E aí, por que eu falei isso aí? Te interrompendo aqui rapidinho. Porque você disse do pessoal lá em Nova York treinando sobre mindfulness, ficar 2, 3 minutos. Uma criança que aprende a fazer isso é uma criança que aprende que, ó, O tédio. tá tudo certo você simplesmente focalizar, que é isso que é o mindfulness, você focalizar num ponto específico, lá, respiração, num cheiro, em alguma coisa sensorial, que você está ouvindo, e você vê o que você está sentindo, é você começar a identificar o que você está sentindo, você aprender a interpretar o que você está sentindo. Isso inicia ali, cara, na infância. Então, com certeza, vai ser um adulto muito mais bem preparado do ponto de vista, talvez, de repertórios de comportamento e de flexibilidade comportamental para se ajustar, e conseguir, a partir disso, lidar com muito mais tranquilidade com, cara, a rotina. Tipo, é isso aí, é tédio. Mas quando éramos caçadores-coletores, eu sempre falo essas coisas, como que a gente lidava com isso? O tédio, ele era parte do cotidiano? Eu fico fazendo essa reflexão, né? Porque eu gosto de pensar que fomos selecionados para aquilo, então a gente deveria funcionar perfeitamente naquilo. Claro que sim. Principalmente à noite. O que a gente fazia antigamente? Um foguinho, resenha. Faz uma fogueira. Quando aprendeu a fazer a fogueira, né? É, porque tinha uma Imagina época que não antes. tinha nem fogo. O que fazia quando não tinha fogo? Não tem o que fazer. Porque se você vai e sai no meio da floresta, tem um puma, um lince, sei lá, um leão que enxerga muito melhor do que você, um lobo que enxerga melhor que você no escuro. Foi adaptado para enxergar mais no escuro. Não tinha o que fazer. Você ficava quieto, dormia, acabava fazendo uma refeição, depois com a fogueira, processos ali de dança, Música. algo mais relacionado com diversão, mais lúdico, vocês conversando com as pessoas ali do círculo social, do bando, planejando o dia seguinte, o que a gente vai fazer no dia seguinte. Era isso. Hoje você chega às 8, 9 horas, você ainda tem o dia acontecendo. Você ainda continua caçando, ainda continua indo trabalhar, ainda continua fazendo isso, ainda continua fazendo aquilo. Então o tédio ele foi importante nesse contexto. Para você conseguir planejar coisas, cara. Tem gente que, se você pergunta o que você de fato quer, a pessoa não sabe o que ela quer. A pessoa não sabe quais são os seus valores, não sabe o que ela quer. Aí a gente voltaria na primeira pergunta, né? Por que é tão difícil fazer algumas coisas? Mas a pessoa ela está sendo guiada por estímulos aleatórios que vão acontecendo. Eu vivia assim, cara. Era exatamente isso que eu falava pra minha psicóloga, né? E quando eu conto a história, eu falo, cara, eu parecia um cachorro quando se solta da coleira no parque, assim. O que vinha de estímulo eu fazia. Não sabia pra onde que eu tava indo, só tava indo. Um dia é uma coisa, depois é Porque outra. parecia, Quero isso. qualquer estímulo. Agora eu quero aquilo, agora eu quero aquilo. Agora eu nem sei o que quero, vou pra lá, vou pra cá, vou pra cá. Isso. Um cachorro perdido. Isso. Essa é uma grande questão. E, de fato, do ponto de vista, novamente, neurobiológico e de sentimento, de desconforto emocional, o isolamento social ele é um problema. E foi selecionado assim. Justamente para você conseguir se integrar e se manter num grupo. Então, o tédio, muitas vezes, passa por você estar sozinho. Você aprender a estar sozinho. Então, existem esses dois extremos. Existe o extremo da pessoa que padece, sofre muito por um processo ruminativo, de não conseguir agir, mais anedônica, ela não sente vontade de fazer nada, praticamente, por N motivos, tá? Genéticos aí, de ambiente,
excesso de estresse, principalmente, ao longo do tempo, aí ela começa a pensar muito e acaba não agindo. Essa pessoa precisa agir um pouco mais. Você ativa ela. Que passa um pouco pelo que os psicólogos normalmente trabalham com esse tipo de pessoa, que é a ativação comportamental, um padrão ouro. O que você consegue fazer agora? Hoje, o que você consegue fazer? Sabe aquela pessoa que está em casa agora, só está assistindo e, cara, eu não consigo. O que você consegue? Uma coisa. Você consegue arrumar a cama? Todo dia. Só isso. Você não precisa fazer mais nada. É só arrumar a cama. É uma coisa que você consegue? Não. Então a gente faz. Você consegue todo dia, de manhã, no café da manhã, comer uma fruta e arrumar a cama? Então vamos começar a fazer. O que você consegue fazer com os pés? Você consegue... não tô afim de ir para o exercício. Você consegue... Eu moro num prédio, consegue subir e descer as escadas? No lugar de pegar o elevador? Consegue fazer uma caminhada de 5 minutos ali no bairro, num parque, numa pracinha próxima? Então, é o contrário. A gente estimula essa pessoa para fazer aos pouquinhos. Para ir aumentando aos poucos seu senso de eu consigo, de capacidade, e aí a motivação ela pode ir voltando. E o outro lado da pessoa que prefere levar um choque do que ficar 6, 15 minutos, já é o contrário. É uma pessoa que vai ter muita dificuldade para lidar com o tédio. É uma pessoa que quando chega sábado e domingo, se ela aprendeu a regular o tédio com comida, ela vai querer comer o reboco das paredes. Aí é o oposto. A gente começa e provavelmente com a ajuda de um bom profissional ela vai se sentir mais segura para fazer isso, a se expor gradativamente aos benefícios de fazer isso, cara. É você começar a perceber o quão importante é você ter o teu momento. Na verdade, o tédio é uma questão importante, então... Claro que meio sim. que central dessas... Claro que sim. É saudável você ter tédio. É saudável. Mas eu não tinha pensado nesses dois... São os dois extremos. Extremos, né? E como eles se correlacionam. Os dois são problemáticos. Em algum ponto, eles vão ser problemáticos. Então, é claro que geneticamente, insisto, né? Algumas pessoas imaginam que é como se fosse uma régua, um degradê. Vão se sentir muito mais confortáveis em ficar sozinhas, outras são mais sociais, né? Precisa socializar um pouco mais por questões hormonais, a liberação de ocitocina, receptores, volume de receptor, trocentas coisas, cara. Aprendizado, história de vida, tudo mais, cultura na qual ela foi inserida. O importante é sempre começar a notar onde eu estou, em qual extremo eu estou. Se eu estou aqui, então eu tenho que ir aos pouquinhos. Cara, aqueles 5 minutos que eu não faço nada, de repente eu posso utilizar para fazer algo. Por exemplo, quais são as vantagens e desvantagens de não mudar tal comportamento na minha vida? Por que eu não tenho conseguido tal coisa? De repente é um bom momento para você escrever um diário. De repente esse momento onde você não tem nada para fazer é um momento importante para você agradecer pelas coisas que você tem. Existe estudo que mostra que o cérebro muda quando você focaliza no que você já tem. E a gente dá muitas coisas por feitas, né? Eu estou usando essa roupa, a gente está aqui num podcast, bonito, bem arrumado, a gente tem uma caneca com água potável. Enquanto na África, até pouco tempo atrás, as crianças morriam de poliomielite. Por não ter água potável. Acesso à água potável. A gente nem se dá conta. Né? A gente começa a normalizar o que a gente tem. Tu tá em qual desses dois pontos, cara? Eu vejo que tu posta uns stories, assim, sozinho, e sempre dá uma sensação de estar desfrutando da própria companhia, assim, passa uma sensação de paz, mas às vezes passa até uma sensação de solidão. Melancolia. De melancolia, assim. Mas é algo legal, assim, sei lá. Pra mim, eu tenho uma tendência a ser extremamente oposto, né? Então é algo que é um estímulo que pra mim faz bem, de tipo, porra, ó,
Fernando é foda e olha o que ele faz, assim, eu tipo, porra, eu preciso um pouco disso também. E eu vindo pra esse lado, né? À medida em que eu tive que ir transformando minha vida, eu tive que diminuir a quantidade de estímulos, tive que ir cortando algumas amizades, tive que parar de sair sexta, sábado, domingo, blá, blá, blá. Mas como que é a tua relação com esses momentos e como que eles são importantes pra ti, assim? Viu como o ambiente ele foi moldando o que você faz? Uhum. A tua percepção da importância do que você faz, né? Como é que a gente consegue quantificar o quanto esses momentos que você tem ficado sozinho têm impactado positivamente na tua vida? Se você não tivesse esses momentos, como é que seria hoje? Acho que eu acho que a gente nem estaria aqui. Tá, esses momentos de reflexão foram importantes para você? Talvez tenham sido desconfortáveis, talvez tenham sido momentos onde, cara, não sei nem o que fazer. É exatamente isso. Aí começa. Eu não sei o que fazer. Ótimo. Você descobriu algo. Eu não sei o que fazer. Maravilha. Começa um processo de descoberta. Quais são as minhas inquietudes? Quais são os meus valores? O que eu considero importante no mundo? O que é suficiente para mim? É aí, quando você está sozinho. E você começa a ter clareza. Cara, o que é o suficiente para mim? Quando eu tenho isso, tal, meio que parece que já é suficiente. Quando eu tenho isso, quando tá aqui, parece que... É quando você está sozinho que você consegue ter esse discernimento das coisas. Então, para mim, foi um processo de aprendizado. Por mais que não pareça, e isso é muito difícil da gente afirmar com 100% de certeza, novamente, existem variabilidades, né, variações genéticas que influenciam em praticamente, cara, tudo, né? Tudo que a gente faz, o que a gente gosta, não gosta e tal e tal. Tem características genéticas, polimorfismos, que a gente chama, que influenciam, por exemplo, no quanto uma pessoa tem de predisposição a ser mais criativa do que outras. Tem polimorfismo para isso. Tem característica genética que predispõe alguém a gostar mais de novidade do que outras pessoas. Existem essas características. E assim para socializar e uma infinidade de outros comportamentos que se mesclam e vão formatando a forma como a gente age e acaba agindo no mundo, principalmente durante a primeira infância. Eu, particularmente, pelo acesso que eu tenho de memória, é curioso, mas eu sempre fui uma criancinha que gostava de formar grupos. Eu já tinha características de liderança ali na infância. Você consegue ver isso, tá? Características numa criança, logo cedo, você fala, cara, essa pessoa aqui, a forma como ela fala, a forma como ela te olha, a forma de agir, se posicionar, ela tem características, né, que tornam ela mais predisposta a liderar, por exemplo. Enquanto outras são mais quietinhas, mais introspectiva, né, tem uma maior dificuldade de se posicionar, o tom de voz. Então, você consegue ver isso muito claramente em criança, cara. Você parar para observar o comportamento. Né? Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.